Eu acho que as minhas primeiras fortes experiências com ópera, e curiosamente não são inéditas, geralmente é assim que toda a gente começa com o bichinho da ópera, queira para aqueles que se tornam depois futuros intérpretes ou compositores, quer para os futuros amantes deste género, que foi com a voz. Foi a experiência de ouvir a voz humana neste registro que parece um registro de super-herói. Um super-herói que consegue passar uma sala e uma orquestra de 100 elementos, e depois também a intensidade, não é só o conseguir ultrapassar os outros, não é só o poder, é a intensidade emocional também que esse tal super-herói consegue colocar, parece que consegue num som produzido pelo nosso corpo de uma forma também muito misteriosa, porque nós nunca vemos como é que o nosso instrumento funciona, nós sentimos as vibrações que ele produz, sentimos como é que ele, os efeitos que ele nos dá quando nós fazemos determinadas coisas ou quando experimentamos a voz de outra maneira, mas é sempre um mistério, mesmo para os profissionais da voz. A voz tem sempre um lado de imprevisível, uma pessoa nunca sabe muito bem como é que vai estar amanhã, sabe o que é que tem hoje, sabe com que ferramentas é que vai tentar viver com o seu próprio instrumento, mas há sempre um lado de desconhecido que tem a ver com a própria natureza de ser um instrumento oculto dentro de nós, ainda por cima onde passam todas as linhas vitais do nosso corpo, desde a respiração aos alimentos, está tudo aqui neste triângulo vital. E começou, portanto, com a voz, com a experiência com a voz e muito simples em casa, com discos que os meus pais ouviam. Começou com uma flauta mágica e com a experiência da Rainha da Noite, que acho que não há ninguém que fica indiferente. E eu lembro-me de ter 5 anos e estar a tentar fazer o vocalizo da Rainha da Noite e ter uns amigos dos meus pais a dizer: epá, Catarina, tem cuidado, não estragues a voz porque pode ser que queiras vir a ser cantora e a Rainha da Noite é perigosa, sei lá, aquelas coisas que se dizem. E outra ópera que foi o Don Giovanni, dirigido pelo Carlo Maria Giulini, com a Schwarzkopf a fazer de Dona Elvira, e com aquele maravilhoso Don Giovanni, o Herbert Vesta, e pronto, aquilo entrou no meu universo. Aquela ideia do comendador de pedra. E depois houve um personagem que foi a Dona Elvira e que foi a Schwarzkopf, em que eu sempre que ela entrava, eu sabia que era ela. E aquilo, eu comecei a criar uma afinidade com aquele personagem, porque no fundo, para quem nunca ouviu ópera, uma pessoa não consegue distinguir os timbres, não consegue muito bem distinguir as vozes, porque aquela maneira de cantar é distante da nossa vida comum e da música que nós costumamos mais ouvir, mais próxima do registro falado, que é música ligeira em toda a sua amplitude, desde o jazz ao hip-hop, passando pela, sei lá, pela pop, pelo rock, é sempre mais próximo do registro falado. E portanto as vozes líricas, para quem está a se iniciar, parecem todas um bocado, não sei, não são muito diferenciáveis, uma pessoa demora tempo até educar o ouvido, até ele estar habituado e começar a sentir essas nuances, mas aquela Schwarzkopf, aquilo entrou-me diretamente, eu fiquei fã dela, adorei a energia dela, ela estava zangada, ela estava furiosa, ela mandava vir com o Don Giovanni, não percebia nada do que estava a acontecer, mas eu sentia que aquele personagem estava ali para meter ordem na barraca, gostei dela logo, e portanto acho que a paixão começou um bocadinho aí, nesse lado histriónico e no lado expressivo da voz. E o facto de ser uma história que é contada e cantada, o facto de não ser só a palavra falada, também acho que me entrou. Depois tive outra experiência, passado tipo 1 ano, ou seja, eu com 6 anos fui ver a Norma ao São Carlos com a maravilhosa Mara Zampieri, e eu na altura aquilo passou tudo ao lado, não é? Porque aquela história da Norma não é propriamente para uma miúda de 6 anos, eu achei aquilo interessante, achei muito fascinante o teatro, aqueles dourados todos, aquela grandeza e a orquestra, mas eu não fiquei apaixonada, foi uma experiência que ficou registada e que mais tarde eu fui buscá-la, porque há tantas coisas que nos marcam e que não marcam logo, uma pessoa depois a memória tem este efeito circular incrível, uma pessoa nunca sabe muito bem quando é que vai saltar um episódio que vem de trás e que nos marca num dado momento, e acho que foi isso que aconteceu. Eu comecei a aprender piano, era um bocado azelha, diga-se de passagem. Queria muito fazer as coisas, mas tinha muito medo de falhar. Antes das audições eu estava tipo 3 dias sem dormir, aquilo corria-me sempre tudo pessimamente. O facto de eu não, sei lá, contactar com o público diretamente criava-me ainda mais ansiedade. Não sei, eu sentia que gostava muito do piano, mas que eu não me conseguia exprimir através daquele instrumento. E depois, aos 17 anos, fui marcada novamente por um episódio, mas desta vez também de canto ao vivo. Fui com os meus pais ver um recital da Marina Ferreira
que eu, se não me engano, até foi no âmbito de uns recitais que o José Ribeiro da Fonte organizava, já foi há muito tempo, que organizava no Teatro Dona Maria, e eu fiquei absolutamente vidrada com a Marina Ferreira. Ela estava a cantar aquelas canções maravilhosas do Mussorgsky, dos Cantos da Morte, as danças e os Cantos da Morte, desculpem se estou a dizer o nome, não está muito correto, mas pronto, vai-se lá, sabe-se que é uma obra absolutamente extraordinária, muito dramática, cheia de suspense, depois com aquele toque russo, aquele talento, aquela força e aquele dramatismo, e aquilo fulminou-me, de tal maneira que eu cheguei a casa e disse: oh mãe, eu quero ter aulas de canto. Olha, depende da idade, isto é como em tudo, uma pessoa não pode dar ostras a uma criança de 3 anos, bem, nunca sabe, pode haver de repente, porque os gostos também uma pessoa primeiro estranha-se, não é? Depois entranha-se. E nesse âmbito, e também um bocadinho com a experiência dos meus próprios filhos, porque os nossos filhos, os filhos de cada um, ou a experiência que nós temos com mais novos que nos estão muito próximos, mudam a nossa vida, mudam a nossa perspectiva, e ao ser mãe eu tive imensa vontade de levar a ópera para os mais pequenos. Eu senti que eu própria, a minha primeira experiência com a Norma podia ter sido muito mais interessante se, por exemplo, tivesse sido uma flauta mágica em português. Eu acho que tal como foi muito interessante, e agora voltando às óperas que me marcaram, eu para aí com 15 anos eu fui ver a Flauta Mágica do Bergman e eu passei-me. Aquilo foi uma experiência maravilhosa. E ouvi aquilo em sueco, mas toda aquela atmosfera, história de encantar, da flauta mágica, acho que, por exemplo, para uma criança pequena, se for na língua portuguesa, como nós, por exemplo, eu estive a desenhar um serviço educativo entre 2005 e 2010 para a Fundação Carlos Gulbenkian, que se chamava o Descobrir a Música na Gulbenkian, e nós tínhamos muitos workshops e concertos comentados que exploravam, que iam da música antiga à música contemporânea, passando pela ópera, pelo teatro musical, etc. E nós logo na primeira temporada fizemos uma flauta mágica, que se chamava Uma Pequena Flauta Mágica, que eu encomendei para uma versão de câmara, para 10 instrumentos, e foi uma versão também em português que eu encomendei ao Alexandre Delgado, que fez uma versão maravilhosa, e também um bocadinho mais curta, porque a flauta mágica dura quase 3 horas, tem diálogos que nunca mais acabam, portanto é assim, uma primeira ópera para uma criança, das grandes óperas de repertório, eu ia sem dúvida para uma flauta mágica, ou por exemplo para a Pequena Raposa do Janáček, em português. A língua é muito importante, quando uma pessoa é pequenina é mesmo muito importante, quando somos mais crescidos já estamos habituados a outras convenções, já entramos no mundo da emoção de outra maneira, mas para uma criança a língua, e eles perceberem o que é que está a acontecer, mesmo que não percebam tudo, eu acho muito importante. Depois, para um público, a partir da adolescência, em que nós já percebemos o que é o ciúme, o que é a traição, o que são estas questões amorosas todas muito complicadas e ao mesmo tempo muito óbvias. Para uma criança, por exemplo, eu fiz experiências na Gulbenkian de expor crianças a Puccini, eles ficam iguais ao... Não tem nada a ver com a reação que um adulto tem a um adolescente, porque o Puccini tem a sempre ver com a traição amorosa, com grandes histórias de amor e de corações partidos, que para uma criança pequenina a grande aflição da criança é ficar sem o pai e sem a mãe e sem aqueles que ela mais ama dentro do seu círculo mais próximo, ou sem o seu melhor amigo, ou de repente ser mudada para um contexto que ela não entende, ou então entrar numa história de encantar onde tudo é possível. Quando uma pessoa já começa a entrar nos meandros dos amores e dos desamores, eu acho que, por exemplo, a Carmen é fantástica, a Tosca, óperas que tenham histórias empolgantes e uma música forte e também momentos musicais, mas também pode ser uma ópera contemporânea, pode ser uma coisa, pode ser tanta coisa. Agora, sei lá, se uma pessoa vai trabalhar para um público adolescente, mas não sei, eu acho que os públicos são mais acessíveis do que às vezes as pessoas pensam. Mas acho que do grande repertório, sem dúvida, e não é por acaso que a Carmen é a segunda ópera mais vista de sempre, e não é por acaso que a Flauta Mágica é a ópera mais vista de sempre. São óperas que chegam, atingem como raios o grande público, ficam sempre no universo das pessoas e continuam sempre, são sempre grandes referências. Sim, claro, sempre foi uma preocupação minha, e uma vontade também, não, porque às vezes há preocupações, mas pronto, sempre foi uma vontade de chegar mesmo às pessoas, de partilhar com elas, tal como a ópera também me enriqueceu tanto
de poder atingi-las também com essa força que nós todos temos, não é? De emoção e de intensidade, e também que tem a ver com a nossa interioridade, porque a ópera é uma ponte para dentro, é uma ponte um bocadinho para como a nossa consciência funciona em loop. Nós estamos sempre a pensar, ai eu tenho que fazer isto, ai eu tenho que fazer isto, ai eu gosto tanto dele, ai eu detesto aquilo, e nós repetimos isso à exaustão interiormente. Felizmente os outros não ouvem, senão esta sociedade ainda era mais esquizofrénica do que era, porque nós funcionamos um bocado de forma esquizofrénica, nós estamos a dizer uma coisa, a pensar outra, as coisas que nos preocupam durante o dia estão sempre a vir em loop à cabeça. E esta forma, que é nossa, eu acho que a ópera apreende assim mesmo na MUS, porque na área, por exemplo, nas áreas em que, na ópera tradicional ou na forma como a ópera normalmente se constrói, são momentos de contemplação, são momentos de reflexão. Depois com a ópera, à medida da evolução da ópera, começou-se tudo a misturar, a reflexão e a ação costumam estar mais próximas, e as áreas, os momentos da ação e os momentos em que a ação para, cada vez estão mais fundidas uns nos outros, mas aqueles momentos de beleza musical também e emocional são ideias que estão sempre a repetir-se, como nós, no nosso próprio pensamento e na nossa forma de sentir e de pensar, e isso é muito engraçado, que ao mesmo tempo a ópera é muito artificial e tão natural, porque nós temos essa artificialidade entre nós, mas de facto eu sempre tive uma grande vontade de chegar a outros públicos e também uma liberdade artística de levar a ópera para outros formatos, sem ser só o grande formato da grande orquestra, com o grande coro, com os grandes cenários, no grande teatro, até porque para um produtor independente ou para alguém que independentemente e com muito menos meios financeiros, essa forma de produção de ópera é absolutamente impossível, e porque para se chegar a outros públicos, para se poder trabalhar noutros locais, que hoje em dia utiliza-se muito o site específico, ou seja, trabalhar em no fundo, recintos alternativos ao teatro, onde se pode criar também projetos muito interessantes com ópera, para chegar a outros públicos, mas também para enriquecer. É uma forma de arte total, portanto cabe lá tudo, não é? E tal como, sei lá, a dança e o teatro e as outras formas, as outras artes performativas, também se reinventaram e apresentam-se em vários modelos e formatos de produção e de locais e de instituições e de artistas. Essa pluralidade faz falta à ópera, e por causa disso é que a ópera também está tão fechada sobre si própria. Só há um modelo, as grandes estrelas vão cantar, as grandes orquestras, e o resto? Onde é que está o resto? É preciso o resto. E o resto também é muito enriquecedor, porque existem de facto 500 maneiras de trazer esta forma de arte e de envolver também compositores, de envolver outros artistas, e tudo isto é importante para uma forma artística se manter viva e vibrante. E foi um bocadinho isso que eu também tentei, criando a minha própria estrutura, em que lanço estes formatos mais pequenos. Lancei também um formato que eu testei bastante também, já quando estava na Gulbenkian, que era o formato do concerto encenado, porque lá está, não só a ópera é o grande formato das grandes heroínas, mas também existe o lead, não é? A canção erudita, que é o pequeno formato, que é o formato mais íntimo, em música de câmara, onde normalmente a poesia e como é que se diz, os pequeninos detalhes e as várias matizes são mais exploradas, e onde se faz música também sublime, mas mais íntima. É o pequeno formato, é um formato mais íntimo. Eu gosto muito de misturar a grandeza e o lado mais extrovertido da ópera com o lead, porque o lead também é uma história que é cantada, só que é diferente, é contrastante e liga muito bem também. A própria ópera tem momentos mais íntimos mesmo dentro do grande formato. E eu gosto muito de misturar o pequeno formato, o grande formato, porque há sempre ligações, não é? Nas formas artísticas existem sempre ligações muito estimulantes, que cada artista também, com a sua própria interpretação, com a sua visão, pode explorar de uma maneira ou de outra. Também através da companhia quisemos muito divulgar as grandes óperas em versões portuguesas, sei lá, apresentámos por exemplo a Bohème numa nova versão do Luís Rodrigues, em que trouxemos para a Lisboa do século XXI, que estreámos no São Luís, e depois também fizemos no Intendente, quando se começou a gerar toda aquela grande criatividade em torno da renovação de todo o Largo de toda aquela zona à volta, através de projetos artísticos. Também investimos muito em ópera para crianças, por exemplo, fizemos a estreia lisboeta de uma ópera muito bonita da Isabela Albuquerque, que se chama Jeremias Fischer. Fizemos a versão portuguesa também do Luís Rodrigues, para além de ser um ótimo barítono, faz umas versões absolutamente maravilhosas, que também foi ele que assinou a nossa versão da ópera dos Palhaços do Leoncavallo, que estreámos
num festival de rua que temos tido aqui no bairro, nos bairros do Castelo, da Alfama, da Moraria, em Santa Maria Maior, que se chama Ópera na Rua. E pronto, tenho sempre procurado fazer também encomendas a compositores, porque acho que todos nós temos de contribuir para aumentar o repertório, seja da ópera, seja do lead, e pronto, e em fazer cruzamentos, misturas de repertório, trazer novos artistas, e depois houve uma dada altura que fui desafiada e eu própria depois também avancei para o projeto para fazer algo em televisão, e claro que eu sempre gostei muito adoro cinema e adoro todas as possibilidades que o cinema também pode trazer para contar histórias, e mesmo através da ópera. Tu também foste muito estimulante, sem dúvida. Depois eu já estava a fazer a Super Diva, mas as ideias que me lançaste, das ideias que tinhas em fazer uma novela em ópera, tudo isso foi tudo estimulante. Tu também tens uma forma muito em cruzamento de ver as formas artísticas e trazes muitos novos projetos, és um compositor muito proativo, não ficas à espera que as coisas venham ter comigo, também metes a mão na massa, e nós precisamos na ópera pessoas assim, pessoas que são instigadoras, de impulsionadores, de agitadores. O que é o Twitter Ópera? É uma ópera pequena, pensada para ser feita em formato de curta-metragem, porque estamos a trabalhar com o audiovisual, não estamos a filmar uma ópera, estamos a criar um produto que de raiz é para ser contado no audiovisual, e nesse sentido, também futuramente estou a construir neste momento uma série televisiva, também com ópera, já só de ficção, não é como a Super Diva, que era no fundo um magazine que tinha ficção, que tinha documentário, que tinha vários formatos audiovisuais e que exploravam a ópera de várias maneiras. Aqui vão ser mesmo episódios com música original, maioritariamente compositores portugueses de vários quadrantes, várias idades e gerações, e pronto, e lá está, queremos levar este formato da ficção e da ópera no audiovisual mais longe, embora eu deva dizer que o Manuel de Oliveira, o nosso grande Manuel de Oliveira, já entrou na história da ópera e na história da humanidade com os seus Canibais. Foi uma ópera que ele fez apenas e única e exclusivamente para ser um filme, e é uma coisa absolutamente fabulosa. E lá está, é um grande exemplo da mistura de um artista que vem de outra forma, que é o cinema, e que sem ser um grande especialista em ópera. Porque, por exemplo, um cantor de ópera que anda aí a fazer produções e a ser diretor artístico, é logo, pelo meio, é logo assim um bocadinho mal visto, quer dizer, ou que canta muito mal, ou que não sabe fazer o seu trabalho, tem que ir à procura de trabalho noutra altura. Portanto, há imenso preconceito pelo próprio meio, bastante preconceituoso da ópera, e pela nossa formação. Nós, cantores de ópera, desculpem, mas nós somos formados para ser um bocado uns parvalhões, desculpem lá estar a dizer isto assim, se calhar vou ofender muita gente, mas não é a minha intenção. Mas no sentido de ficar em casa à espera que o telefone toque. Não nos são dadas ferramentas, nem sequer para nos maquilhar, que devia ser fundamental. Nós somos instrumentos, somos atores. Nós, para além de ter que falar línguas, para além de também sermos atores e de termos um instrumento altamente exigente, que exige um trabalho diário, somos atletas de alta competição, somos também atores, mas também temos que nos saber arranjar, temos que saber agir, eu acho que somos muito pouco preparados para o mercado de trabalho altamente agressivo que nos espera. Nós temos que saber fazer frente a teatros que cada vez mais exploram os cantores até ao tutano, que lhes oferecem papéis antes do tempo, que se aproveitam, que tentam, é assim, digamos, todos os músicos e todos os cantores, e já agora artistas nas suas escolas, deviam ter disciplinas de gestão, de produção, para se tornarem autossuficientes, para conseguirem negociar um contrato, para não se deixarem enganar, no mau sentido, que neste mundo é assim, anda meio mundo a enganar, meio mundo, e é assim que nós funcionamos, e é assim que funciona o mercado. Portanto, nós temos que saber os nossos direitos, nós temos que saber negociar. É claro que há pessoas que têm mais eu sempre adorei negociar coisas, sempre gostei de trabalhar com orçamentos, desde pequena, já andava sempre a brincar com as bonecas, andava sempre a vender coisas, e portanto eu gosto desse lado. Há pessoas que têm mais dificuldade, mas mesmo assim, quando uma pessoa tem ferramentas e aprendeu, está mais segura para negociar, até está mais segura para arranjar um agente que não explore e que não engane. Porque isso acontece muito, se uma pessoa se entrega mesmo nas mãos de uns agentes, nós precisamos dos agentes, o mercado precisa dos agentes, mas uma pessoa tem que sempre ter cuidado na vida com tudo, e se estiver preparada, e se estiver na nossa formação,
é muito mais importante. E eu acho que a formação dos cantores e dos músicos clássicos tem que ser muito mais proativa no sentido de nós sermos senhores de nós próprios, nós criarmos o nosso próprio ecossistema de trabalho e até para nos interrelacionarmos e criarmos e contribuirmos também para a nossa forma artística também andar para a frente. Porque os grandes teatros nestas décadas todas que têm vindo a passar, então no nosso país, nós somos o país e a capital europeia que menos ópera produz. Eu desde que existo nunca vi uma única estratégia por nenhum Ministério da Cultura em relação à ópera em Portugal, que financia praticamente a 100% o único teatro de ópera português, que é o Teatro Nacional de São Carlos, que devia ser um teatro impulsionador, devia ser um teatro a que eram exigidos uma visão estratégica, até para criar depois polos locais e para ser um impulsionador de toda uma dinâmica, de todo um mercado que está completamente paralisado. O São Carlos, há quantos anos é que o São Carlos não faz uma encomenda de uma ópera? De concertos para violoncelo, eu tenho visto alguns concertos para violoncelo, mas é um teatro de ópera. Hello, era suposto encomendar ópera. Temos imensos compositores de várias gerações, ótimos, talentosos, estão à espera de terem encomendas. Não há encomendas. Não é por falta de dinheiro, é por falta de vontade. Porque ainda por cima o nosso mercado trabalha com cachês que são irrisórios e encomendas que fazem toda a diferença e não se fazem porque não há gestões artísticas que sejam escolhidas para o São Carlos, que saibam, eu tenho muita pena, mas eu nisto sou muito crítica, porque acho que se pagamos, todos os contribuintes portugueses pagam um teatro de ópera, é para esse teatro fazer serviço público. E fazer serviço público significa ser um instigador, um impulsionador, ter uma estratégia para os novos intérpretes, para os novos artistas, saber fazer coproduções nacionais, criando, por exemplo, modelos de coprodução com companhias como a minha e como outras que tentam sobreviver por este país fora e que são dignos de confiança, que têm projetos muito interessantes e com quem se pode construir muitos projetos que para uma casa maior são mais difíceis de construir, mas se eles criarem coproduções com casas mais pequenas e outros tipos de instituições é muito mais fácil. Portanto, o Teatro São Carlos devia ter várias produções até em Lisboa a estrearem até fora do seu próprio espaço físico e ser instigador, é assim com um pouco mais de 3, 4 mil euros encomenda-se uma ópera. Eu peço imensa desculpa, mas é mesmo assim. Podia estrear noutro local, portanto é total falta de visão e de vontade estratégica. E isso é culpa de quem põe lá as direções artísticas que há várias décadas têm sido tiros ao lado, de pessoas que não estão preparadas e de ministérios da cultura que não têm qualquer tipo de conselheiros ou de pessoas que estejam no setor ou que se informem, porque quem não sabe, informa-se, que é o que nós todos fazemos, e tem de estar informado em relação ao contexto. Os poucos cantores de ópera que tentam seguir aqui carreiras a solo acabam por ir para o Corte de São Carlos se tiverem sorte, se não morrem à fome, porque cada vez há menos possibilidade das pessoas poderem dar aulas de canto. Era preciso tão pouco para ter, apesar de tudo, alguma dinâmica no mercado português. Eu tenho meios muito pequenos, porque se pudesse, faria muito mais, porque acho que é natural uma pessoa multiplicar o trabalho e dar dinâmica ao mercado. Não existe uma única agente de canto, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a Espanha, aqui os nossos vizinhos ao lado, mas pronto, é uma má comparação, porque a Espanha é um país rico e nós de facto somos pobres, mas também somos pobres sem estratégia. Eles têm 21 teatros de ópera, mas por exemplo, se compararmos com países mais pobres, como os países de leste, que são os grandes fornecedores de cantores de ópera neste momento a nível mundial, têm estratégias super inteligentes, que utilizam os recursos de uma forma muito inteligente para quem tem pouco, porque quem tem muito é fácil gastar dinheiro, quem tem pouco tem mesmo que ter estratégia, e países como a Polónia, como a Bulgária, como a Lituânia, como a Letónia, que são países têm grandes dificuldades a todos os níveis, mas que crescem, e a nível deste setor da ópera tem um setor forte, unido, que investe localmente e investe também em parcerias estratégicas internacionais. Agora, para se fazer um bom trabalho tem que se estar preparado, para se fazer um bom trabalho tem que se conhecer o meio, que não é assim tão difícil hoje em dia. Eu, por exemplo, eu nunca vejo o Teatro Nacional de São Carlos, eu que sou uma pequenina companhia, a Ópera de Castelo, em Lisboa, estou nos grandes encontros internacionais de ópera a pagar do meu bolso. Instituições como o São Carlos, que até são associados, eu nunca vejo lá ninguém. Desculpem lá, se tem pessoas para ir, participem, aproveitem que estas redes são importantes. E portanto eu acho que sem visão estratégica e sem vontade não se vai mesmo a lado nenhum. Mesmo com pouco dinheiro, se tiver vontade, se estiver preparado, pode-se fazer tanta coisa. E já era a altura, de facto, de sairmos desta cepa torta. Outra coisa, a Direção-Geral das Artes nem sequer tem uma categoria de ópera. Portanto, nós não existimos. Nós estamos dentro o Novo Circo tem uma categoria,
teatro tem categoria, dança tem categoria, toda a gente tem categoria. Nós, ópera, não sei, é porque deve haver, há imenso preconceito, se formos a ver, a maior parte dos teatros são dirigidos por encenadores de teatro. Ora, o nosso país tem tão pouca oferta de ópera que eles praticamente também não devem conhecer ópera. Portanto, ópera não, nós não programamos isso, não, isso é muito usado. Nós somos muito contemporâneos e muito modernos. Desculpem lá, imenso preconceito, temos que lutar contra o preconceito. E uma forma logo seria, tal como se luta para uma maior igualdade, para cotas, não é, de interculturalidade, também devia haver esta luta para o preconceito, por exemplo, até logo a nível dos concursos da Direção-Geral das Artes. A ópera não devia estar dentro da música, porque a música é uma arte abstrata. A ópera é tudo menos abstrata, é super concreta, é altamente especializado. E uma forma, por exemplo, da DG Artes estar a contribuir para a dinamização da ópera no nosso país era criar uma categoria de ópera, porque aumentava logo à partida uma cota de projetos que seriam apoiados na ópera. E mesmo devia haver cotas, por exemplo, nós temos 2 teatros nacionais. O Teatro Nacional São João foi criado inicialmente como um teatro de ópera. Era mais importante que São Carlos. As produções de ópera eram estreadas primeiro no Porto e depois é que vinham a Lisboa ou São Carlos. Ora, o Teatro Nacional de São João não apresenta quase ópera. Mesmo assim, lá vai fazendo umas coisas de vez em quando. Mas devia ter algumas cotas de ópera, uma vez que é o único teatro que tem fosse e tem condições na zona do Porto e na zona do norte do nosso país, onde existe imenso talento, existem imensos cantores fantásticos, tem uma ótima escola, grandes músicos, os maiores músicos portugueses quase que vêm daquela região, digo sem qualquer tipo de complexo, porque eu acho que o talento não tem nem geografia, não há cá essas coisas, é uma coisa universal e onde há talento é preciso fazê-lo desabrochar e fazê-lo e potenciá-lo. E de facto na região norte onde é que se pode apresentar ópera? Aqui ainda temos Lisboa, o São Carlos, que mesmo moribundo lá vai apresentando umas coisas, mas de facto é uma dor de alma porque eu vejo as coisas eternizam-se e não era preciso assim tanto para dar uma revolução no setor da ópera no nosso país. Um bocadinho mais de dinheiro sem dúvida que era essencial, mas mesmo com o pouquíssimo que nós temos era possível fazer muito mais e muito melhor. Desculpa lá isto tudo. Este ano, depois de 5 anos de cozinhar no forno, íamos finalmente arrancar com o Opera Fest Lisboa, que é um festival que pretende combinar vanguarda e tradição. Nós não queremos um festival de nicho, só com um concurso de ópera contemporânea, que também o temos, terminamos o festival com um concurso que se chama Maratona Ópera 21, em que desafiámos compositores de todos os quadrantes, sem qualquer tipo de preconceito, desde o jazz à música ligeira. Claro que a ópera é uma forma mais erudita, mas se alguém quiser experimentar, é bem-vindo. E tinham que concorrer com um libreto original e enviar 2 certos da sua música. Com isto queremos afastar concursos académicos. Eles já saíram da escola, queremos fazer ópera e queremos ópera que chegue a toda a gente. A prova disso também é um júri, que é um júri misto, que tem pessoas do cinema, do teatro, da música também, obviamente, porque não temos nenhum preconceito e quem sabe do métier mesmo, são pessoas da música e compositores, mas os outros também são o público, e o público é muito importante, nós precisamos do público para viver e é para ele também que trabalhamos. E portanto o festival começa com uma Tosca de Puccini, lá está a grande tradição, pode chegar a qualquer pessoa, passaria por uma rave operática, que era um momento de loucura que eu vou ter que redesenhar porque não estamos em altura de raves, elas foram proibidas, mas era um bocadinho para misturar o mundo pop e o mundo da ópera, que teve misturas tão fantásticas ao longo de sempre, com a Nina Hagen, com o Klaus Numi, com todos nós, e olha, até no programa Super Diva, uma das rubricas que teve mais sucesso, este programa que eu criei para a RTP2, com 3 temporadas, uma das rubricas que o grande público mais adorou foram as misturas líricas, em que eu desafiava músicos de outros quadrantes para trabalharem trechos emblemáticos de ópera. E portanto, vamos conseguir arrancar com o Opera Fest, estava previsto inicialmente 22 de agosto a 21 de setembro, vamos ter que reajustar as datas, ele possivelmente estava previsto acontecer em vários locais, essencialmente ao ar livre, que é um festival de verão para fluir a ópera no espaço público, essencialmente que aposta em grande no talento nacional, e no talento nacional a todos os níveis, a nível dos músicos, dos maestros, dos compositores, e onde queremos ter uma pluralidade de vozes e esperamos no futuro crescer, para sempre ter mais propostas e quem sabe até internacionalizar o concurso. O concurso neste momento é nacional porque eu acho que os nossos compositores aqui em Portugal precisam de voz e merecem, porque de facto há imenso talento, há imenso esforço que tem que ser reconhecido e que tem que ser mostrado. E portanto este festival vai arrancar este ano e é para toda a gente, é para todos os públicos. Estratégia, queremos estratégia,
por parte do Ministério da Cultura, queremos um São Carlos com boas direções artísticas, queremos um São Carlos que crie várias temporadas, que possa ter a sua temporada com estrelas na sala principal, mas que também possa ter outras temporadas paralelas na cidade, com vários artistas, com várias propostas, e para a ópera em geral, porque eu não sei se a ópera vai mudar muito aqui na pandemia em Portugal, porque é um meio de facto muito pequenino, mas não interessa, tudo o que seja alterado é muito bem-vindo e acho que uma nova estratégia, uma direção artística nova para o São Carlos era mesmo fundamental, digo isto a provocação, sem medo nenhum, porque o politicamente correto raras vezes dá grandes resultados, às vezes é preciso abanar as águas. A nível internacional eu também tenho sido uma voz bastante proativa, porque os grandes teatros são aqueles que têm o poder financeiro e a logística para revolucionar o mundo da ópera e para fazer aquilo que tem que ser feito já há tantas décadas, que é renovar o repertório, renovar o público. As pessoas mais idosas agora com a pandemia vão ter medo de regressar e com toda a razão aos teatros e nós temos que os proteger, porque se nós formos a ver o grande público que consome ópera a nível mundial é um público dos 50 aos 90, que nesta pandemia está fragilizado. E na retoma eu acho que está na altura dos teatros trazerem os jovens para dentro dos teatros, com outras propostas, baixando radicalmente os preços e justificando o grande investimento que a sociedade faz nestes teatros e também possibilitando esta forma artística de chegar a novas gerações. Não é só com óperas filmadas na televisão que se chega a novos públicos, eu tenho muita pena, mas não é só assim, é trazendo os novos públicos para dentro dos teatros. E acho que o meio internacional da ópera tem que ser abanado e eu acho que os teatros já estão, muitos teatros, eu estive a semana passada numa reunião internacional da Ópera Europa, onde o São Carlos não estava, lá está, pelo menos eu não os vi por lá, e onde se falou muito, já grandes teatros estão-se a voltar para fazer encomendas a outros compositores, para investirem em outros formatos, trabalhando com produtores independentes, está-se a criar uma dinâmica que tem a ver com a sobrevivência neste momento do setor que está posto em causa. Portanto, não tenham medo de arriscar, eu acho mesmo que quem não arrisca não petisca e é sempre melhor mudar na vida do que ver as coisas a afundarem e ninguém fazer nada, portanto, é para a frente é o caminho.